Batman e seus Robins. Este é o papo de hoje. Vem comigo depois da vinheta. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pois aqui a nossa missão é o resgate da memória afetiva da nossa infância com um pé no presente e um olhar para o futuro. Você sabe quantos Robins teve o Batman? É, no plural, Robins e não um Robin. Pois é, galera, o Batman ao longo da sua trajetória teve vários ajudantes, entre outros. Mas aqui, hoje, vamos discutir apenas sobre os Robins. Olha, quase que dá um título para uma banda. Batman e seus Robins. Posso até imaginar um cara vestido de morcego e o restante da banda todos vestidos de Robin. Ah, coisa de louco isso. Mas vamos em frente então. Talvez, é claro, o mais conhecido do pessoal e da galera batmaníaca seja o primeiro, Dick Grayson, o primeiro Robin. Galera, para cada Robin que eu for citar aqui neste vídeo, eu vou colocar um subtítulo para ele. Então, Dick Grayson vai ser o trapezista, porque todo Robin começa numa tragédia, é óbvio. Então, Dick Grayson, da família dos Graysons voadores, após os seus pais serem assassinados numa tramóia mirabolante, acaba sendo adotado pelo Bruce Wayne e torna-se o primeiro Robin. Lembrando que o morcego, ele até que atua sozinho por pouco tempo, desde a sua criação. Menos de um ano depois da sua criação, Bob Kane e Bill Finger resolvem criar um ajudante para ele em 1940. Eu esperava que o Batman agisse sozinho por um pouco mais de tempo, mas eu não sei por que cargas d'água resolveram criar um ajudante, um parça para o Batman. E ele foi o mais célebre de todos os Robins até então, com o maior tempo na carreira de combatente do mal e do crime em Gotham City. Lembrando também que um fato interessante é que Dick Grayson, à medida que o personagem vai crescendo, começando posso dizer, de um garoto, né, de uma criança, e chegando à idade adulta, ele acaba deixando de ser o Robin para se tornar o célebre Asa Noturna, abrindo então caminho para o segundo Robin, que se chama Jason Todd. E como eu disse no início do vídeo, a cada Robin eu darei um subtítulo. E no caso, Jason Todd é o ladrão. Por que o ladrão? O Batman, sendo o cara que ele é, um cara que monitora Gotham City, que sempre tem um plano B para contra os tanto heróis quanto vilões, tem sempre uma saída. Para mim é inadmissível o morcego ser surpreendido num beco onde um garoto está roubando as rodas do Batmóvel. Mas como assim? Santo bate seguro, Batman? O menino tá roubando as rodas do teu carro. Já colocou numa espécie de suporte, o carro tá no alto e tá levando as rodas. E não é pneu não, tá levando completo, o jogo completo. Pois bem, aí, mais uma vez, numa atitude inteligente dos roteiristas da época, resolveram então que Jason Todd tinha que ser o próximo pupilo do morcego, tornando assim o Robin. Mas o personagem foi tão odioso, mas tão odioso, que ele não teve uma carreira muito longa como Robin. Pois esse Robin, ele era muito raivoso, ele é de mal com a vida. Mesmo agora tendo uma vida abastada na mansão Wayne, ele não estava bom. Sabe aquela questão raivosa, eu contra o mundo não gosta de mim, eu detesto a tudo e todos e você não manda em mim também. Bom, enfim, posso dizer que o morcego não foi feliz nessa escolha. E o personagem foi tão mal aceito pela galera
que quando chegamos à Morte em Família, onde, de forma brutal, o Coringa o mata com um pé de cabra, houve uma votação da parte dos fãs em decidir se ele morreria ao final dessa saga ou não, e foi unânime. Os fãs votaram pela morte de Jason Todd e dessa maneira, e de forma cruel, o Robin foi pro saco. E a vida do morcego seguiu adiante, né, galera? Como sempre, né? Eu tô sozinho, Dick Grayson é asa noturna, combatendo o crime em Gotham, participando da Liga da Justiça, até que chegamos ao terceiro Robin. E diga-se de passagem, eu gosto muito desse Robin, tá, galera? Eu gosto muito dele. O Dick Grayson eu nem vou colocar na conta porque ele é o primeiro. O primeiro é sempre o primeiro. E da maneira que ele evolui, né, como personagem e tudo, eu gosto muito do Dick Grayson. Jason Todd, eu nunca gostei desse personagem. Nem fiquei horrorizado quando os fãs decidiram matar o Jason Todd, porque eu sempre detestei esse personagem. Pelo egoísmo dele, arrogância e não obedecer às ordens do morcego, colocando o morcego até num papel de bobo, né? Porque o cara tinha tudo para ser mais uma vez um bom tutor, mas infelizmente pecou neste quesito. O Tim Drake, ao contrário dos anteriores, ele tinha família, né? E estava tranquilinho, era um menino esperto, tanto que o subtítulo dele será O Detetive. Engraçado que nos anos 70, nas mãos de Neil Adams, ele resgata esse lado detetive do morcego. E agora Tim Drake carrega, então, o subtítulo de O Detetive porque ele consegue descobrir a identidade secreta de Bruce Wayne e Dick Grayson, sabendo que um é o Batman, claro, e o outro já é o Asa Noturna. Ele nem pula para a etapa de que o Dick Grayson era o Robin, já vai direto ao assunto. E dito tudo isso, ele acaba convencendo, né, o morcegão a se tornar seu próximo Robin. E aí o morcego, mais uma vez, começa seu treinamento para ter outro Robin. Como eu disse, o morcego não pode ficar sozinho. O morcego tem que ter alguém do lado dele, porque senão ele perde o controle. E a gente já viu isso acontecer. Mas, como acontece com Dick Grayson, o Tim Drake também evolui. Ele acaba se tornando o Robin Vermelho. Deixa de ser, então, apenas Robin para se tornar um outro personagem, abrindo agora caminho para Stephanie Brown, a sua namoradinha. Sim, galera. Subtítulo da namorada do Tim Drake, a Salteadora. Essa menina aí, ela tinha como pai um vilão. Você pode imaginar, vilão do morcego sempre tem um subtítulo peculiar, e este era o Mestre das Pistas. E contrariada com a carreira criminosa do seu pai, ela decide, então, tornar-se a salteadora para frustrar sempre os planos de seu pai. Até que, no meio desse vai e vem, ela acaba conhecendo o Tim Drake e eles acabam se envolvendo. E quando ele tem que mudar de cidade, né, que a família vai mudar de cidade, ele não vai poder mais agir como Robin, ele pede para que o Bruce treine a Stephanie para ser o próximo Robin. E mesmo relutante, para variar, mais uma vez o morcegão, opa, então tá, eu vou treinar essa garota aí. Mas a carreira de Stephanie Brown não dura muito, pois ela não obedece às ordens. Engraçado que Jason Todd já fazia isso também, tanto que ele vai pro saco por não obedecer o morcego. Vai encarar o Coringa na mão grande e toma um pau e vai pro saco. E Stephanie Brown também, então não vou obedecer o morcego, vou fazer as coisas do meu jeito e então encontra a demissão mais uma vez. E aí o morcego volta para a carreira solo, mas dura muito tempo? Bom, a princípio sim e a princípio não, porque agora nós vamos dar um salto no futuro. Vamos até a HQ O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Agora temos um morcego aposentado e surge uma nova Robin. Ela se chama Carrie Kelly e o subtítulo é A Aficionada. Sim, ela sabe tudo sobre o morcego. Ela teve um encontro com o morcego aos 13 anos e sempre esperou um dia poder encontrar mais uma vez o seu herói. Por ter sido salva aos 13 anos pelo morcegão, ela faz um uniforme de Robin
e começa a tentar pegar os punguistas locais, como era o título para trombadinhas naquela época dos anos 80, com estilingue e assim vai. Ela ao combate ao crime. Só que o caminho dela com o morcego acaba se cruzando de forma brutal, pois o morcego velho, que é um idoso, vamos dizer assim, apesar que na HQ de Frank Miller, de 85, o morcego ali tá colocado como um senhor de 50 anos. Talvez, se a gente atualizar o Cavaleiro das Trevas para os dias atuais, talvez o morcego tivesse uns 65, só para colocar um período de tempo melhor, né? Talvez então hoje ele, se essa história fosse escrita, uns 65, porque ele passa por muitas dificuldades da idade, da aposentadoria. Mas isso aí é coisa de um fã que não tem o que fazer, que fica viajando nesses papos de idade do morcego, porque o morcego é o morcego e isso é o que importa. É o cara que sempre tem um plano B. E após então tomar um pau do líder dos mutantes, quase que à beira da morte, Carrie Kelly salva o morcegão e dessa maneira ele acaba entrando no mundo, ou melhor dizendo, no submundo de Gotham City, conhecendo todos os bate-apetrechos e a Bate-Caverna, a casa lendária do morcego. E agora chegamos ao Robin de número 6. É Damian Wayne, conhecido como o Herdeiro. Sim, galera, o Batman teve um filho. E agora esse filho pentelho do morcegão é um novo Robin. Mas, peraí, como? O Batman sempre solteirão, o Batman sempre andou de ciranda com a Mulher Gato, mas como assim houve espaço para ter um filho? O morcego, ele teve uma história chamada O Filho do Demônio, uma graphic novel, muito boa, inclusive, e onde ele tem um relacionamento com Talia al Ghul, filha de Ra's al Ghul, o cabeça do demônio. E eles tiveram um relacionamento e ao término dessa história ela acaba grávida. Só que o morcego acaba não sabendo que veio a ser pai. Ela entrega a criança, né? Ela não fica com essa criança. Ela passa o filho para frente, e assim termina essa história. Levou um tempo até, creio que aproximadamente 2 décadas, para alguém lembrar dessa graphic novel, O Filho do Demônio, e poder resgatar este personagem e introduzi-lo na Bate-cronologia. E foi dessa maneira, então, que Damian viu a luz do dia. Mais um que foi revelado ao morcego aos 10 anos. Percebe-se que os Robins sempre começam meio que nessa faixa de idade, né? 10, 13 e assim vai. Sempre jovens, ainda com uma vida longa pela frente. Tirando o Jason Todd, que não viveu o suficiente, porque os fãs assim não o quiseram. Mas eis então que agora entra o Damian Wayne, treinado pela Liga dos Assassinos. E liga-se de passagem, a Liga dos Assassinos não é para qualquer um. Não é qualquer um que entra lá nessa liga aí, vou fazer o curso. Não, galera, negativo. E o menino foi treinado com tudo que é ódio, com tudo que tem direito, nesse mundão afora. Uma coisa que eu estava me esquecendo. O Filho do Demônio é de 1987, ok? E quando o morcego vê descobrir que tem um filho, ele fica meio naquela. Caramba, o menino é mimado, é egoísta e muito violento. Engraçado, né? Porque o morcego teve um Robin também que era violento, que era o próprio Jason Todd. Nossa, como esses roteiristas são tão inteligentes. Repetindo a mesma fórmula. Será que o Damian teria o mesmo final que o Jason Todd? Será que os fãs iriam escolher se ele vive ou morre? Bom, dessa vez a DC foi esperta o suficiente para não entregar isso nas mãos dos fãs, porque eu tenho certeza que eles iriam escolher a morte do Damian. Com certeza, porque o moleque era muito, mas muito mala, desobediente e uma dificuldade. Galera, eu devo dizer para vocês que nessa altura do campeonato eu já não estava mais lendo as aventuras do morcego, tá? Então, muito do que eu estou dizendo aqui, a partir do Damian, né? Tirando os hobbies anteriores que eu acompanhei uma boa etapa nos quadrinhos, do Damian eu já não estava lendo. Eu assisti algumas animações que ele participa, tipo
Batman e filho, essas coisas assim. Já não gostei do que eu vi na animação. Conversando com alguns amigos muito Batmaníacos, eles me revelaram que realmente o que eu vi na animação era verdade. O moleque é um pentelho. Damian Wayne é tido como o Robin mais violento de todos os tempos. Pois é, também com o avô que ele tinha, com o treinamento que ele já traz e esse papo de que um dia eu vou controlar a organização do meu avô, diga-se de passagem ainda, o Ra's al Ghul, não é à toa que um moleque de 10 anos já crescesse com todas essas minhocas na cabeça. Mas não há nada ruim, o resto dessa expressão seria que não possa piorar. Mas no caso do Damian, uma luz iluminou os roteiristas do Batman e o menino teve a sua redenção. Até morreu, depois voltou, e blá blá blá, e blá, 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 aquelas coisas que acontecem muito no mundo dos quadrinhos. O cara morre, o Jason Todd morreu e acabou voltando também. Então o Damian morreu e depois teve um clone dele, enfim, e acabou retornando, né, ao universo da DC Comics. Mas aí o menino, nessa nova escrita, ele acabou aceitando a situação. Ele acabou sendo o Robin do Dick Grayson, que tornou-se Batman numa saga chamada Batman Hip, onde o Bruce Wayne é dado como morto. E alguém tem que ser o Batman. Então Dick Grayson acabou tornando-se nada mais lógico, né? O primeiro Robin se tornar o Batman e o Damian começou a agir do lado dele. E através dessa parceria vem a maturidade, o menino começa a respeitar o Dick Grayson e a entender os métodos do pai, a respeitar o pai e a fazer parte dessa Bat-família. Pois bem, galera, então este é um resumo bem resumido sobre os Robins que o Batman teve. O morcego não pode ficar sozinho, o morcego tem que ter parceiros. Todos esses Robins, todos eles, ainda fazem parte da Bat-família. Evidente, cresceram, tornaram-se outros personagens. O Dick Grayson, então, é o Asa Noturna. O Tim Drake acabou tornando-se o Robin Vermelho. Robin Vermelho, é. Pois é. O próprio Jason Todd virou Capuz Vermelho. E assim vai. Então, eles crescem e tornam-se outros personagens, mas ainda fazendo parte da vida do morcegão. Ok? Portanto, este foi o papo de hoje. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, dá tempo de se inscrever, ativar os sininhos para as notificações para não ficar de fora das novidades do canal. E te espero no próximo vídeo e fui!